Fala pessoal, eu sou Heloísa do 2Bflix e eu estou aqui com mais um Japa Resolve para vocês com a questão de resistência dos materiais. Aqui eu vou dar umas manhas para vocês passarem naquela prova difícil da faculdade, que a partir de agora não vai ter mais nada de difícil, beleza? Olha só a questão que temos aqui. Determinar a resultante das cargas internas que atua na seção transversal em C da estrutura da figura abaixo. E a figura que a gente tem é essa aqui. Uma estrutura isostática biapoiada com a carga triangular, certo? Ela mede 1,8 metros e a nossa seção C ela está a 0,6 metros do ponto A, beleza? Então a gente vai começar aqui com a resolução calculando as reações de apoio, certo? Olha só, a gente tem aqui uma carga triangular, então a gente tem que prestar atenção nisso, certo? A gente tem duas reações, que são as verticais no ponto A e no ponto B. E por que a gente não tem uma reação horizontal? Porque nesse caso, como a gente tem uma estrutura biapoiada e não tem nenhuma carga na horizontal e também não tem nenhuma carga na direção inclinada, então o que é que acontece? Não vai ter uma reação horizontal. Então a reação horizontal que seria no apoio A, ela vai ser igual a zero. Então, a gente já vai começar desconsiderando ela, certo? Porque vai ser igual a zero. Então, nós temos que achar as duas reações verticais. Então, o que é que acontece? A gente precisa calcular a resultante da carga triangular. Por quê? Para ficar mais fácil, porque se a gente colocar naquela fórmula já inteira do momento, de somatório de momento igual a zero, somatório de forças verticais igual a zero, a gente pode se atrapalhar. Então, se a gente calcular antes a resultante da carga triangular, vai ficar mais fácil. Então, como é que calcula essa resultante? Lembra que a área do triângulo ela vai determinar essa resultante e como é que a gente calcula a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então, quem é a nossa base? Nossa base é o comprimento da nossa estrutura. Da nossa estrutura onde a carga está atuando. Nesse caso, é o nosso comprimento total, certo? Então, a gente tem que o comprimento é 1,8, no caso é a nossa base, e a nossa altura, ela vai ser 1,2, que é a carga. 1,2 kN por metro é a carga, né? Então, essa altura ali da nossa carga triangular vai ser 1,2. Então, a gente coloca ali na fórmula R, que é a resultante, é 1,8 vezes 1,2 dividido por 2. Fazendo essas contas, a gente acha que R é igual a 1,08 kN, certo? Então, a gente já tem essa resultante da carga, 1,08. Olha só, a gente precisa saber onde essa carga ela vai estar atuando. No caso de um retângulo, ela vai estar atuando no meio do retângulo, mas no caso do triângulo é diferente, certo? No caso do triângulo, ela vai estar atuando a 1/3, prestem atenção nisso, a 1/3 da altura. Lembra disso, 1/3 da altura, porque a gente sabe que tem 2/3 no caso do ponto A e é 1/3 da altura. Se você lembrar só essa parte de 1/3 da altura, vai ficar muito mais fácil de lembrar depois. Então, olha só. A gente tem que a nossa resultante é 1,08 e está a 1,8 dividido por 3 da nossa altura, que nesse caso é o ponto B. Então, a gente faz assim, ó, somatório de momento em A é igual a zero. E a gente vai considerar no sentido horário como positivo. E aí vamos ter 1,08, que é a resultante da nossa carga triangular, vezes 2/3 de 1,8. Por que 2/3? Porque ela está a 2/3 do ponto A, certo? Se está a 1/3 da altura, está a 2/3 do ponto A, nesse caso. Menos 1,8 vezes RVB igual a zero. Então, ó, 1,08 vezes 2/3 vezes 1,8 está positivo, porque está girando no sentido horário em relação ao ponto A. E 1,8
8 vezes RVB está negativo porque ele vai girar no sentido anti-horário, certo? Então, a gente fazendo esses cálculos, acha que RVB é igual a 0,72 kN. É bom sempre a gente vocês darem uma pausinha aí no vídeo para calcular, fazer as contas na calculadora e ver se está batendo, certo? Então, continuando aqui as reações de apoio, a gente precisa achar quem agora? A gente precisa achar RVA. Então, a gente vai usar somatório das forças verticais igual a zero, considerando todo mundo que estiver para cima positivo, quem estiver para baixo negativo, certo? Então, RVA está para cima positivo, menos 1,8 vezes 1,2 sobre 2, mais 0,72. E esse 1,8 vezes 1,2 sobre 2, a gente já sabe que é 1,08. Então, RVA, fazendo as contas, a gente acha que é igual a 0,36 kN. A gente vai precisar dessas informações para calcular o que a questão pede, que é a resultante interna, certo? Então, as reações internas no ponto C, olha só o que é que a gente vai fazer, gente. A gente pode cortar nossa estrutura no ponto C olhando tanto para a esquerda quanto para a direita. Nesse caso, eu resolvi olhar para a esquerda. Por quê? Porque olhando para a esquerda fica mais fácil. Se eu olhasse para a direita, a gente teria um trapézio, mas olhando para a esquerda, nós vamos ter apenas um triângulo. E triângulo, como eu já venho aqui falando com vocês como calcular a resultante, a gente já sabe. Mas no caso do trapézio seria um pouco mais complicado. Então, olha sempre no sentido que vai te dar uma figura mais simples, aquela figura que você já conhece, que você já tem intimidade. E no nosso caso é o triângulo, certo? Então, a gente vai cortar essa estrutura no ponto C. Ali na figura está um pouquinho antes do ponto C, mas é no ponto C que a gente corta, olhando para a esquerda, e aí vai ficar tudo fácil. Então, vamos calcular quanto é que vai valer a nossa carga ali naquele ponto C, certo? Ó, o que a gente precisa fazer. 1,2 está para 1,8. O que é que a gente está fazendo com essas contas? A gente está fazendo semelhança de triângulo. Vocês concordam que o triângulo maior, que abrange toda a estrutura, ele é semelhante ao triângulo menor, que vai de A a C, certo? Então, a gente precisa fazer o cálculo para saber qual é a altura no ponto C. Então, 1,2, que é a nossa carga total, ela está para 1,8, que é a nossa base. Então, quanto é que está para quando a nossa base for 0,6? X, não é? Então, a gente precisa achar esse x, que já está ali, é 0,4. E a gente substitui e deixa ali no nosso triângulo menor, certo? Então, pessoal, eu vou tirar toda a parte da direita aqui da nossa estrutura para ficar mais fácil da gente visualizar, beleza? Então, tirando aqui, aí, o que é que a gente vai precisar, né? A gente vai precisar calcular as reações internas do ponto C. E quem são essas reações internas? São o momento e a força vertical, tá bom? A gente não vai calcular a horizontal, porque como já foi dito inicialmente, não vai ter, ela vai ser igual a zero. Então, olha só, eu adotei nesse caso que o momento, quando ele girar no sentido anti-horário, ele vai ser positivo, e quando a força estiver para baixo, vai ser positiva também. É diferente do que eu fiz para reações externas, mas não tem problema não. Você pode adotar o mesmo sentido ou adotar sentidos diferentes. Nesse caso, o que é conveniente para essa estrutura é dessa forma. Então, somatório de momento em C é igual a zero. Eu coloquei um asterisco ali no C para a gente não achar que a gente está dizendo que o momento em C é igual a zero. Não, a gente está dizendo que o somatório de momento no ponto C é igual a zero. Então, MC, que é o momento ali naquele ponto C, menos 0,36 vezes 0,6. Quem é 0,36? 0,36 é a nossa reação do apoio A, vezes 0,6, que é a distância que o apoio A está do ponto C, certo? Mais 0,6 vezes 0,4 dividido por 2. 0,6 vezes 0,4 dividido por 2 nada mais é do que a resultante dessa nova carga triangular que a gente tem aí, certo? Como o momento
força vezes distância, a gente calculou a resultante, que é a força, então a gente precisa calcular a distância. A nossa resultante vai estar a que distância do ponto C? A 1/3 da base, certo? A 1/3, no caso, de 0,6. Isso igual a zero. Então, momento em C é igual a 0,192 kN vezes metro. Agora a gente precisa calcular VC. Então, somatório de V, são as forças verticais, é igual a zero. Então, VC está para baixo, positiva, menos 0,36 que está para cima, então eu coloquei negativa, mais 0,6 vezes 0,4 dividido por 2, que é a resultante da nossa carga triangular, igual a zero. Então, a gente acha que VC é igual a 0,24 kN. Então, a gente já resolveu a questão. Nosso momento é igual a 0,192 kN vezes metro e o nosso VC é igual a 0,24 kN. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado das dicas. Estamos disponibilizando um e-book com questões resolvidas dessa disciplina, certo? Para baixar é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Curtam o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho para serem notificados todas as vezes que a gente postar aqui. Valeu, galera, e até a próxima!